Bom, nós estamos na nossa hora. Nós vamos fazer a nossa prece para começar. E hoje a gente vai entrar num assunto novo que eu falei na semana passada. Quem não estava na aula deve ter visto a gravação. É importante, eu mandei o material e pedi para as pessoas lerem o material, que é extremamente importante ler para a gente não gastar o tempo mais do que necessário na aula de hoje, né? Hoje a gente vai falar de emoções. Isso tem tudo a ver, nós vamos entender no decorrer o que isso tem a ver com o nosso processo de compreensão da mente, de nós próprios, né? Então eu vou fazer a prece então. Nós vamos agradecer a Deus nesse instante, pedindo a Jesus, aos bons espíritos, que acalme o coração de todos os seres desse planeta, um planeta que passa por uma transformação, uma transição planetária, e com isso algumas dificuldades aparecem. Isso é natural no processo de transição, mas nós temos que manter a nossa calma, a nossa tranquilidade, porque nós somos espíritas. Acima de ser espíritas, nós queremos viver um pouco do Evangelho de Jesus, queremos buscar a compreensão da nossa espiritualidade e do nosso processo de evolução. Então vamos pedir a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade que abençoe esses momentos que estamos aqui, que eles sejam importantes, que eles sejam fundamentais para o nosso crescimento e o nosso aprendizado. Graças a Deus. Então já vamos começar? Então eu vou começar aqui já a apresentar. Ok. Sim. Então vamos lá. Então na semana passada, alguém aí vai admitindo? Pode ser alguém? Então na semana passada nós terminamos o assunto em que nós falamos de ego, self, sombras, arquétipos. Quer dizer, nós demos uma passada rápida, nós não temos nenhuma pretensão, objetivo de fazer um estudo mais profundo, nós não somos nem capacitados para isso, né, nesse aspecto, mas a gente está focalizando o aspecto mais da psicologia profunda, ou a quarta força, tem vários nomes para isso, e essa psicologia não é uma psicologia só científica, é a ciência junto com a espiritualidade de Joana, dos livros da série psicológica, que tem uns 15 ou 20 anos que foram lançados e estão sendo lançados e tal, e eles têm coisas muito importantes para quem gosta do assunto, para quem quer estudar a questão da mente, da evolução, das emoções, dos instintos, todo esse processo que são os corpos, né? Os 7 corpos que a gente fala muito aqui do nosso famoso ser humano. Na semana passada, então, nós falamos um pouco desses assuntos aqui, vocês lembram, né? Nós falamos desta questão dos corpos, né? Explicamos um pouco de cada um desses aqui, revisamos, fomos seguindo, falamos do self, e falamos do andar de cima e andar de baixo, não é isso? E agora nós vamos entrar exatamente aqui. Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui em frente, já correndo aqui. Opa, aqui. Estamos aqui. Então, as emoções. Esse assunto, e na verdade até o Fred, que já está com a gente aqui há alguns 3 anos, falou, olha, esse assunto do self tá, é um assunto novo. É que a gente falou muito pouco, agora a gente deu uma aprofundada um pouco mais, e eu, inclusive, vou ter que fazer uma revisão no cronograma de aulas para o ano que vem. Nós não vamos conseguir fazer essas aulas em um ano, não é possível. Se a gente quer falar com mais profundidade dessa segunda parte do nosso estudo, que é a questão dos corpos, da mente, das emoções, de todo esse processo do instinto, de todo esse desenvolvimento, a gente precisa mais algum tempo. Eu vou discutir isso com calma, ou a gente elabora uma coisa restrita no primeiro semestre, ou a gente alonga isso para 1 ano e meio, eu não sei. Estou só falando isso de primeira mão para vocês, que alguma coisa nós vamos ter que fazer, porque a gente tem assuntos novos para colocar aqui e a gente não consegue, porque o tempo é muito escasso. Então, as emoções. Onde elas nascem? E, afinal, elas podem ser controladas? Eu não sei se vocês sabem que essa figura aqui tem a ver com um filme, né? Vocês chegaram a ver esse filme aqui, que é um desenho animado muito interessante sobre as emoções, né? Divertidamente. Quem lembra disso? Divertidamente. Eu vi. Alguém viu? Vi. Quem falou? Ana. Ana. Interessante, não é, Ana? Muito. Esse filme é fácil de pegar, tá? Depois eu posso mandar um link para vocês, mas sugiro que vocês vejam. Ele tem as suas fantasias, mas ele tem muita coisa de realidade. É muito bem feito, muito interessante, né?
e eu sugiro que vocês vejam. Então, o que interessa para nós, como é que nascem as emoções e se a gente pode controlar as emoções? É isso que a gente precisa entender. O que a gente estava planejando lá no início do ano, quando eu comecei a trabalhar nesse assunto, porque como os outros assuntos já estão quase todos trabalhados, e esse era novo, eu comecei a trabalhar nele no final do ano passado. E eu trabalhei muito com Augusto Cury, que muita gente conhece, que ele fala muito do aspecto da emoção, e eu fiz uma adaptação, né, porque ele não é espiritualista, ele é mais um cientista, mas eu fiz uma adaptação para reencarnacionismo espiritualista do Augusto Cury. Eu peguei a Joana de Anjos, peguei o Hamed e o Emmanuel. O que aconteceu? Há um mês atrás eu revisei e falei, não vai dar, não tem como, eu não vou conseguir falar. Então eu escolhi um, que eu acho que para nós é o que mais interessa, que é a da Joana. Então eu não vou falar do Augusto, nem do Hamed, nem do Emmanuel. Nós vamos focar na Joana. Então esse já é um ponto que vocês entendem, porque o nosso tempo ele é pouco para tudo que a gente gostaria de falar. E eu não estou dizendo assim, então para a gente falar de tudo vai levar 10 anos. Não, não tem essa intenção. Mas é o básico. Quando eu falo falar um pouco mais, que precisa um pouquinho mais de tempo, é para o básico. Só o básico, tá? Mas vamos lá. As emoções, a gente pode pensar, e se vocês lembram dos 7 corpos, né? Quando a gente fala dos 7 corpos, voltando aqui rapidamente, a gente sempre vai frisar isso, todo o nosso processo. Lá no começo das aulas, a gente já frisava essa questão dos 7 corpos. Vocês lembram disso aqui, né? Corpo físico, princípio vital, corpo astral, perispírito, mente dos desejos e emoções. Aí em cima, o andar de cima, mente pura, consciência, espírito inteligente. E aí você tem as forças, vontade, intuição, imaginação e razão síntese. E no andar de baixo você tem instinto, desejo, fantasia, hábitos e razão analítica. Então, quando a gente fala de emoções, vocês percebem, as emoções, elas estão no andar de baixo, tá? Está muito ligada a instinto, está muito ligada a desejo, a fantasia, até hábitos. Então, a emoção está aqui, no andar de baixo, tá? Então, dá a entender assim, é uma coisa ruim. Não, não tem nada de ruim, não existe nada de ruim, tá? Então, quando a gente pensa nas emoções, vamos pensar um pouco que elas são como crianças. As crianças, quando estão em relação conosco, o neto, o filho, pequenos, principalmente os menores, eles são um pouco irracionais, eles desenvolveram o processo racional. Então, eles falam umas bobeiras, é coisa de criança, mas são alegres, são boas, elas nos trazem uma energia muito maravilhosa, tem 1000 coisas positivas. Então, pensa nas emoções como crianças, que nos sustentam em momentos especiais. Isso é muito interessante. Às vezes a criança é birrenta, chora, faz birra, perturba, e perturba muito às vezes, mas elas também são coisas importantes que nos sustentam em momentos especiais da nossa vida. Então, vocês estão vendo 2 momentos interessantes, um pai com um filho, feliz da vida ali, e uma mãe com uma filha ali, feliz da vida, quer dizer, aqueles momentos agradáveis que nós podemos criar, não só a criança, mas nós também podemos criar. Então, pensa nas emoções como se fossem aquelas crianças que nós temos dentro de nós, mas não é só isso que tem, né? Muito bem. Então, vamos falar das emoções e vamos entender, já que nós falamos como que ela nasce, da antropologia. Qual é a antropologia da emoção? Ou seja, como é que ela nasce e como é que ela desenvolve? E os cuidados que nós temos que ter. Mas falando para vocês que todo desenvolvimento humano ele tem 3 pilares. Isso faz parte do processo da evolução do ser humano. 3 pilares. Um pilar são as emoções. O outro pilar é o mental. E o outro pilar é o moral. E isso é muito interessante entender como pilares, porque a Joana desenvolve isso numa sequência. Para você desenvolver o mental, você precisa ter desenvolvido minimamente um processo de conhecimento, e não é exatamente controle, mas é administração das emoções. Para você desenvolver o moral, você tem que ter desenvolvido um pouco o mental. Eles ocorrem às vezes simultaneamente, mas de fato eles têm uma sequência, um depende do outro. Então, conhecer as emoções, saber como você cuida delas, você vai trabalhar depois o mental, que é a razão, o discernimento, porque para você chegar no moral, que é o bem e o mal, olha como as coisas vão, né? Você tem que desenvolver discernimento, senso crítico, disciplina, coisa que a gente fala muito. Então, mental. Mas você não desenvolve mental, discernimento, senso crítico, disciplina, razão,
se você não trabalhou o mínimo das emoções, porque as emoções são como as crianças em nosso corpo, fazendo bagunça, fazendo agitação, rindo, se divertindo, fazendo tudo isso. E muito mais que a gente vai falar. E aí, se você não consegue ter um mínimo de controle disso, você vai fatalmente não conseguir desenvolver senso crítico, discernimento, um desenvolvimento da razão. Você vai sempre ser aquela pessoa imatura, né? Imatura no sentido de não ter compreensão direito das coisas, você pode ser manipulado com mais facilidade, você tem uma visão de mundo distorcida, e eu falei na semana passada das sombras, né? Que o mundo nosso é um mundo de sombras, e aí você vai entendendo que para você chegar ao mais próximo da realidade, você tem que trabalhar emoções, mental e moral. Nós vamos falar um pouco disso depois. Mas vamos lá, vamos começar. E esse processo ele se divide como se fosse em escada. A compreensão das emoções e o entendimento e trabalhar as emoções em nós é um processo de evolução, que às vezes não é uma vida só, mas é um processo, né? E aí você tem o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? É a gestação psicológica, lógico. Se é o primeiro passo, é o nascimento do processo psicológico no ser, né? Então ele diz assim: o processo, quando em adulto, pode e normalmente conserva conflitos da infância. Conflitos tais como insegurança, afetividade, quer dizer, problemas de afetividade, baixa autoestima, agressividade, atormentado, depressão, ausências e outras coisas mais. Eu coloquei as palavras que a gente mais conhece, que a gente viveu algumas dessas coisas, às vezes até os nossos filhos viveram alguma dessas coisas, e às vezes a gente não sabe, porque a viver isso aqui não significa só na nossa casa. Quando os nossos filhos ganham uma idade que eles começam a sair para a vida e para a escola, se relacionar e tudo isso, essas coisas acontecem na vida com eles. E muitas das vezes eles podem não vir trazer isso para nós, para a gente ajudar ou qualquer coisa que seja, se nós não tivermos uma atenção. E se você pensar no mundo de hoje, como nós estamos vivendo num processo de ausência, né, muito grande entre pais e filhos, por várias razões, principalmente pela questão financeira, nós vamos compreender que os nossos filhos podem estar vivendo coisas fora de casa, na escola, colegas, tudo isso depende da idade, em que isso traga para ele insegurança, traga uma questão de afetividade, traga agressividade, né? Muitas coisas que vão, quando criança, refletir lá no adulto. Então, aqui está falando que lá no adulto as coisas de crianças vão refletir. Ok, então vamos lá. Ao atingir a idade adulta, deveria estar em condições de viver as suas responsabilidades e os desafios existenciais. Isso aqui é de Joana, tudo de Joana, tá? Alguma coisa eu coloquei de palavra aqui, mas é de Joana. Então ele está dizendo assim, quando você chega na fase adulta, vamos pensar na fase adulta, 19, 20, 21 e aí vai. Ele já deveria ter condição, a natureza lhe deu capacitações para que ele tenha condições de viver as suas responsabilidades, os desafios existenciais. Essa palavra responsabilidade é muito importante, porque quando ela fala isso, ela está dizendo assim, nós temos que ser responsáveis pelas nossas coisas internas, por o que nós somos, né? É comum, agora ela diz, é comum, no entanto, perceber-se que o desenvolvimento fisiológico raramente faz-se acompanhar do emocional, gerando conflito. O que ela está dizendo? Nós desenvolvemos, você olha e fala, é uma pessoa adulta, porque você está vendo um corpo de uma pessoa adulta. Mas muitas das vezes o emocional não foi trabalhado de forma correta e trouxe muitos conflitos da infância. Olha os conflitos aqui que nós falamos, alguns. Esses conflitos podem perdurar lá na fase adulta, fazendo com que você tenha fisiologicamente uma pessoa adulta imatura. Gente, ela está dizendo, isso é comum. Ou seja, é comum nós encontrarmos pessoas adultas na vida, em qualquer lugar, que são imaturas, muito imaturas, um pouco imaturas. Vamos dizer assim, um pouco imaturos, quase todos nós. Imaturos, uma quantidade razoável. E muito imaturo, uma quantidade menor. Isso é só uma estatística, tá? Assim, o período infantil perdura. Ou seja, você está levando a criança para a fase adulta. Fisiologicamente adulto, mas levando emocionalmente para a fase adulta uma criança. Como é que a gente pode entender isso?
Ah, é muito fácil, né? Vamos ver, vamos ler mais um pouco que a gente já vai explicar. Tornando uma personalidade instável, insegura, atormentada, depressiva ou agressiva, ocultando-se em vários mecanismos perturbadores. Gente, esse trecho da Joana diz tudo do que é a nossa vida, mais ou menos. Depende do quanto nós investimos em nos conhecermos, em aprendermos a trabalhar as nossas emoções. Porque quando você fala de emoção, a gente tem que compreender uma coisa. Elas têm força sobre quase tudo que está no andar de cima. Isso é uma coisa que nós vamos falar um pouco na outra aula ou na outra, quando a gente fala daquilo que é mais forte. O que é mais forte dos corpos? O que é a coisa mais forte que está relacionada à nossa vida? É o mais velho, é o ancião. Quais são as coisas mais velhas que nós temos na nossa mente, no nosso corpo, relacionado ao nosso desenvolvimento de evolução? Qual é? Os instintos. São os mais velhos, é o ancião, é o mais forte. E o instinto tem uma coisa sobre todas as outras. Ele tem uma coisa poderosa que ele aprendeu nos milhões, bilhões de anos passados. Ele aprendeu a não dormir. Olha que interessante. Não dorme. Você dorme, mas os instintos estão funcionando no seu biológico, né? Eles estão funcionando. Então, ele é o mais poderoso. Depois você tem o quê? Você tem as emoções, os hábitos. São coisas poderosíssimas que nós, para trabalharmos isso e aprendermos a nós sermos os coordenadores disso, dominar isso, só temos condição de fazer isso quando trabalharmos primeiro as emoções, depois a mente, depois a moral. Você vê, a mente com a intelectualidade, com outras coisas, a razão, você vai se tornando senhor de si, vai se conhecendo, vai percebendo as questões que existem, mas aí você tem que desenvolver a moral, senão você fica com uma muleta, vai ficar manco, né? A moral, porque a moral vai te levar para o andar de cima. E o andar de cima tem os grandes poderosos que dominarão, ainda não, o andar de baixo. Que ali você tem o quê? Vamos lá. Então, o que que acontece? Quando você começa a chegar no andar de cima, as fantasias, os desejos, os hábitos vão se curvando. Se curvando a quem? Se curvando aos mais poderosos. Quem são os mais poderosos? A mente pura que vai dominar. O quê? As mentes dos desejos, das emoções, das fantasias vão desaparecendo, porque você está galgando o seu desenvolvimento moral. E a gente fala de moral, a gente às vezes nem sabe direito o que é, a gente tem ilusão sobre as coisas, né? É um nível muito evoluído aqui. Nós temos a consciência desperta, nós temos o espírito e a inteligência. E lá em cima você tem também o quê? A vontade, a intuição, tudo isso que está lá em cima domina o que está embaixo, mas ainda não. Para você fazer esse processo, você tem que trabalhar de baixo para cima. Então, trabalhar com instinto, com a emoção, nós vamos falar de tudo isso. Então, nós estamos falando aqui das emoções e a gente viu, então, que tem um problema com a questão da gestação. Porque quando você faz um processo de gestação psicológica, é a infância, é ali que gesta. Né? Se você E quem não sabe disso? Quem é mãe que nunca foi num psicólogo, numa terapia para um filho e tal, que não sabe que a maior parte das questões estão relacionadas a problemas na infância, problemas de violência, problemas de baixa autoestima, tudo que acontece na infância vai refletindo na criatura. Não foi bem trabalhado aquilo, não foi descoberto, não foi. E se você pensar que o nosso nível de espírito que somos, trazemos de outras vidas já uma quantidade enorme de quê? De conflitos existenciais, né? Não existenciais, conflitos de outras encarnações, né? Que vão gerar já esse tipo de coisa. Então você vai ter criança que é mais egoísta. O egoísmo faz parte da infância, né? Mas ele é mais, um é menos, um é agressivo, outro é mais. Então isso tudo vai ser reforçado com a vida que ele tiver na infância. Ok, então ele chega como um adulto fisiológico, né? Um adulto em idade, em corpo, mas com as emoções totalmente infantilizadas, no sentido que ele não controla nada, não é controle que a gente usa, mas ele deixa, qualquer coisa que acontece, ele deixa sair, deixa sair. Ah, eu sou assim mesmo. É uma criança emocional. E o que isso faz na vida dele? Atrasa o processo de evolução, traz traumas, traz depressão, traz tristezas, traz mágoa, traz um monte de coisa. Tá? E a gente tem que entender, quando a gente fala de emoção, do que nós estamos falando. Nós não estamos falando de sentimento, são coisas diferentes, a gente precisa entender isso.
Muitas pessoas misturam, muitas escolas misturam isso, mas não é. Sentimentos são coisas aprendidas conscientemente. Você desenvolve. Nós temos um vídeo sobre isso que nós vamos precisar dele daqui a pouco, tá? Que é o vídeo que a gente usa até o final. Emoções são coisas que vêm de baixo. De baixo no sentido que elas vêm do animal. Quer ver uma emoção que é totalmente nossa, mas vem do animal irracional? Lá de trás, o medo. E eu falei isso na aula passada. O medo, ele é uma emoção. Ele é uma emoção que vem do irracional para nós e continua em nós. A raiva, não é? A raiva é uma emoção que não com esse nome, mas o animal também tem isso. E tem outras, um monte. Então você tem emoções que são considerados vícios, cria-se hábitos e elas perduram, né? E tem as boas emoções, a alegria, né? Que a pessoa tem, o fato dela se envolver alegremente com as pessoas. Então, são processos que nós precisamos compreender e saber que a gente tem que gerir as consequências das emoções, porque elas vão aparecer. Elas vão aparecer. A emoção, vamos imaginar, o medo vai aparecer, mas o que você faz? Né? Vai lá ver o vídeo do medo, que eu já falei isso lá no primeiro semestre. A raiva vai aparecer? Pode aparecer. E o que você faz com ela? Essa é que é a questão. É o que você faz. Ah, você dá vazão à sua raiva. Bom, então você é um imaturo e tem que compreender isso. Se você dá vazão às suas emoções de uma forma desequilibrada sempre, significa que você tem uma imaturidade emocional, um desequilíbrio emocional. Isso é comum. Isto é comum. E comum não é bom. Comum não é bom. O Krishnamurti falava, não é bom estar, não é bom uma pessoa estar adequada a uma sociedade doente. Com outras palavras, ou seja, se a sociedade o comum é que as pessoas coloquem suas emoções para fora, isso não é saudável. Então você fique fora disso. Então nós temos que tratar disso. Então, falando desse primeiro passo, nós vamos acompanhar algumas fases importantes no desenvolvimento do ser humano, no processo do desenvolvimento da razão, emoções e despertamento de consciência. Então, estamos nas emoções. Muito bem. O conflito na infância carrega para a adolescência, na fase infantil, né? Ele vai fatalmente, além de outros conflitos que vão aparecer na fase adolescente, na fase jovem, né? Então, é muito comum. E aqui eu trago só um trechinho para depois a gente falar com mais detalhe. Então, acreditando que tudo gira em torno de si, aqui nós estamos falando na fase infantil e até o jovem. Quer dizer, ele acredita que tudo gira em torno dele, ele é tudo está em função dele. Ele é ególatra, antissocial, contestador, e se ele não for do grupo, eles serão impiedosos com ele, contigo. Quem não já viu isso? Que muitos jovens precisam estar num grupo e fazer coisas que o grupo faz, e por causa disso, às vezes, muitos desastres acontecem, porque ele sabe que se ele não fizer isso, o grupo vai rejeitar e não vai ter piedade, porque eles são impiedosos, essa é a palavra certa, né? Por esse processo de agrupamento, de estar junto. Então, vamos lá. Na fase infantil e jovem, o ser é egocêntrico. Vocês vão ver que infantil, jovem, tudo fala de egocêntrico porque é o mais forte com eles. A parte do egoísmo é muito gritante com a criança e com o jovem. O ser é egocêntrico. Qual animal que não discerne? Olha a palavra aqui, discernimento. E o interessante é falar qual animal que não discerne. Quer dizer, é como se fosse um animal que não discerne o bom, o certo, o errado, não discerne nada. Mas isso não é só na fase infantil e jovem, ele sabe disso, né? Acreditando que tudo gira em torno do seu universo, que é isso que ele acha, tornando-se, em consequência, impiedoso, por ser destituído de afetividade ainda não desenvolvida. Ou seja, não tem afetividade madura desenvolvida, não tem. Que o propele à liberdade excessiva e aos estados caprichosos de comportamento. Liberdade excessiva, gente, e a gente está vendo uma situação de uma dificuldade do ser humano, porque nós somos imaturos mesmo, de entender essa questão de liberdade, o que é isso, as confusões que estão surgindo no mundo, no Brasil, no mundo todo, com essa palavra. Por que tem a confusão? Porque as pessoas
elas não têm maturidade para compreender a relação na vida. Como é que é a relação? A minha liberdade tem um processo de responsabilidade. Não, mas ele não tem desenvolvido, olha lá, ele deveria estar em condições de viver as suas responsabilidades. Não, mas nós, no mundo que estamos, não desenvolvemos as responsabilidades, porque não trabalhamos a razão para compreender. Então, a gente quer liberdade. O que é bom? A liberdade. Prazer é bom, eu quero prazer. E quais as responsabilidades? Não, para com isso. Não é assim? É assim. Então, o que acontece? Ele é incitado a uma liberdade excessiva e ainda tem um estado caprichoso de comportamento, ou seja, é aquele ser humano mesmo totalmente imaturo, né? Imaturo. Passando esse primeiro período, olha só, então passa a infância, vai passando o jovem, ele faz-se ególatra, quer dizer, mais ainda, né? Acumulando tudo e apenas pensando em si. Então, é aquele que é eu e ponto. E isso é o retrato da sociedade dos adultos. E eu digo isso, porque eu vivi 40 anos trabalhando em áreas financeiras de empresa, compartilhando com pessoas de vários níveis, pessoas que viveram nos Estados Unidos, que fizeram pós-graduação aqui, de todos os níveis que vocês imaginam, trabalhando com pessoas. E o que é mais forte nessa vivência, que você percebe, é a competição. É a competição. E a competição, ela é uma coisa tão habitual, tão enraizada no nosso DNA, que ela é considerada uma coisa boa, as propagandas sobre competição. Isso é uma coisa incrível. O quanto nós estamos atrasados na compreensão da vida, que nós pegamos algo que massacra, que maltrata, que é imaturo. A competição é um processo de maturidade. E nós passamos a pensar que aquilo é positivo. Mas por que a competição é maturidade? É simples. Você está competindo com alguém? Estou. Então, pronto. Só isso você já entende. Então, cadê a fraternidade? Cadê você ajudar o outro? Cadê você fortalecer o que o outro tem de bom e não o que ele tem de ruim? Isso não existe na competição. Na competição, o outro deu uma bobeira, você faz questão que isso apareça. O outro fez alguma coisa boa, você faz questão que isso não apareça. É assim que funciona, e eu sei disso muito bem. Eu vivi isso na minha vida toda, vivi isso na minha pele. Ah, você pode fazer diferente? Pode dar. Você vai ser prejudicado em algumas coisas, mas é uma escolha de você assumir ou não esse tipo de coisa na sua vida. Então, quando passa esse período, o que acontece? Ele só pensa nele. E ele fica sempre buscando como é que ele se completa. Só que ele não sabe. Ele pensa completar ser um vencedor, ser um grande chefe, ter um salário maravilhoso, ter uma vida boa. É isso que a gente pensa. E ele pode se isolar socialmente. Isso no sentido de fato, porque nas aparências pode ser que ele, dependendo do nível que chega, todo mundo vai bajular. Mas aqui está falando isolado de fato. Você pode ter muita gente ao seu redor e ser sozinho. E a gente também sabe como isso funciona. Né? Então, isolando socialmente dos demais ou considerando as outras pessoas como descartáveis. Isso é condição básica de muita coisa que acontece na vida, cujo valor acaba pela inutilidade das mesmas, ignorando-as e desprezando-as. Não tem mais utilidade? Está descartável. Tudo isso que eu estou falando, gente, esses exemplos que a gente está dando aqui da Joana, são coisas que é comum. Isso é triste. Oi? A gente observa, né, isso, gente. Mas você trabalhou muito ano em escola, você sabe disso, porque você viveu isso também. Eu trabalhei em empresas, em várias empresas, em áreas diferentes, área de contabilidade, controladoria financeira, várias áreas diferentes. Você percebe isto como o retrato da vida dos processos de relação que existe. E quando você olha para isso, você coloca na frente. Isto é uma imaturidade emocional. E a emoção é um dos primeiros níveis do desenvolvimento do ser. Gente, um dos primeiros níveis que o ser precisa desenvolver, volta aqui, olha lá, emoções, mental e moral. Um dos primeiros níveis que você tem que trabalhar são as emoções, senão nada mais vai acontecer. E nos primeiros níveis nós estamos travados, porque o retrato da vida é... Você sabe que eu vou dar um pequeno aspas para a gente cair a ficha. Esses dias eu vi uma pessoa
que foi perguntado para ele sobre o processo de corrupção. É uma palavra muito, muito comum e que as pessoas falam, e normalmente fala pensando em alguém ou outra pessoa, ou um parente, ou o que for, corrupto. Aí perguntou para ele, ele falou assim, não, você está enganado. Olha o nível de profundidade filosófica. Aí ele falou, o que é corrupção? Ele disse assim, a corrupção existe quando você se diz eu. Eu. Isso é incrível. Eu falei, não deixa eu entender isso aqui que ele falou. Eu. Quando você fala eu, você está automaticamente excluindo alguma coisa, que é tudo que existe fora de você. Ali começa uma pequena corrupção, porque você vai fazer exatamente isso, tudo que está escrito aqui. É isso aqui, ó, esse aqui é o retrato. Quando você se une a uma outra pessoa, para viver com uma outra pessoa, isso dobra, porque agora não é eu, é nós, é um mais o outro, se fechando e também fazendo tudo isso para se proteger. Quando você tem uma família e você cria filhos, isso aumenta. Por quê? Agora a nossa família se defende, a nossa família tem que se proteger, a gente tem que fazer tudo para a família. Essa é uma visão de um mundo atrasado. Não é uma visão, nós vamos nos unir para ajudar os outros, nós vamos melhorar a vida. Não existe isso aqui. São exceções. A visão é disso que está escrito aqui. É tudo isso que está escrito aqui. Porque é assim que nós somos, imaturos. Imaturos emocionalmente. E a gente precisa entender. E se a gente achar que não é, pode ser que a gente não seja mesmo. Pode ser que a gente tenha um nível evolutivo muito grande. Mas eu digo para vocês, o mundo é assim ainda. Né? E o que nós estamos fazendo aqui? Entendendo. Cair na ficha. Se não cair a ficha, não adiantou nada. Né? Vamos lá. Depois da infância e adolescência, você entra, então, na fase adulta. Ok? Mas tudo vai ser um retrato do que ficou para trás. Persegue, é como se estivesse te perseguindo. A imaturidade se dá pelos conflitos na infância e juventude, sem que eles tenham sido resolvidos. Normalmente, o sentido da vida se restringe à busca do prazer, posse e dominação. Esse é o adulto. O adulto que já tem alguma condição de sobrevivência, independência financeira, ele vai usar tudo isso que ele tem para buscar o prazer, para possuir e dominar. Isso dominar em tudo, no trabalho, financeiramente, ou dominar emocionalmente outras pessoas, mesmo na família. Por quê? Porque os conflitos continuam. Ele continua nesse nível de entendimento. A sua emoção é assim. Todo o seu processo emocional está assim. Tá bom. Em sucessão, apresenta-se o introvertido egoísta, possuído sem repartir, detetor de coisas, mas não de paz pessoal. Então, aqui você já é adulto, você pode ser que você tenha uma condição, que você tem uma capacidade até financeira boa ou excelente, e muitas das vezes o egoísmo aumenta, e aumenta mesmo. Quanto mais a pessoa tem, mais egoísta ela se torna. A exceção é mínima aqui. Então, no início da fase adulta, a imaturidade surge pela preservação dos conflitos. Então, a imaturidade só existe porque preserva-se os conflitos da infância, da juventude, continua com tudo aquilo, né? Normalmente, o sentido da vida está adstrito às coisas, posse, prazer e dominação. Gente, a vida do adulto, muitas das vezes, tudo que ele faz é em função de quê? De ter coisas, o prazer e dominar. O ser começa a sua jornada junto à maturidade quando descortina capacitações que o ajudam a compreender melhor a vida e a si mesmo. Ponto. Então, aqui, vamos lá. Aqui tem um rio para cruzar. Tá? Então, a maturidade está lá porque os conflitos estão lá. Você quer as mesmas coisas que todo mundo e você vai fazer tudo para isso. É a posse, ter as coisas, prazer e dominação. Quando é que começa uma jornada? Quando você põe um pé na escada, que você começa a trabalhar a maturidade. Estamos falando de emoções. Quando descortina. Descortinar significa enxergar, perceber capacitações que o ajudam a compreender melhor a vida e a si mesmo. É de tudo isso que a gente quer falar. Percebe que, diante da reencarnação, a personalidade resulta da experiência de cada etapa, mas a individuação é a soma de todas as realizações das sucessivas reencarnações.
Assim, os fenômenos de pressões psicossociais, ambiente, educação, lutas e atividades contribuem para o aprendizado em acordo com os méritos e necessidades. Muito bem. Pai aqui. O que está até agora falando aqui? Ele está falando de um processo da idade das pessoas, da infância, da adolescência, da juventude, chegou na fase adulta, que é a nossa. Então, nós temos que compreender. A nossa foto é essa daqui. A nossa foto não é essa daqui. A nossa foto já é essa aqui. Se a nossa foto é essa aqui, a gente tem que entender que nós vivemos em função de posse, de prazer, dominação e muitas outras coisas que estão relacionadas aqui, que nós vimos aqui. Né? Ou seja, a gente está sempre buscando coisas para nós. Nós, minha família, minha família. Isso é natural, é normal, é comum na vida. É o processo de evolução, mas nós não podemos viver num planeta de expiação e provas sempre assim. Não dá. Nós não queremos evoluir, nós não queremos aprender e crescer, então nós temos que viver alguma coisa a mais. Então, antes de entrar aqui nas primeiras lentes, e eu chamo de lentes, coisas que a vida nos dá que nos faz compreender e chegar com mais profundidade determinadas coisas. São etapas. Eu sempre falo isso, quando você tem conhecimento da reencarnação, por mais imaturo que você seja, nós somos, ela te dá uma lentezinha, nem que seja uma lente desbotada, que você olha para a vida e enxerga algumas coisas diferentes. E vai ser uma lente muito melhor quando você entender realmente tudo o processo. Né? Então, antes da gente entrar nas lentes, eu queria parar um pouquinho e a gente perguntar, falar, ver o que nós estamos falando, se alguém tem dúvida, quer fazer uma colocação nesse processo. Vamos lá? Quer comentar alguma coisa, Ana, de tudo que a gente está falando aqui? Bom, Ruela, eu dei uma lida hoje no material e, basicamente, é o que todo ser humano precisa, né? Fazer análise para poder superar aí essas traumas, aí, essas frustrações, esses altos e baixos que vêm de longa data, né? Desde a infância. E de outras vidas. Exatamente. Mas veja que, às vezes, a gente fala assim, dessa forma, e é assim que a gente fala mesmo, né? E dá uma impressão, eu não sei se vocês têm essa impressão, que isso é algo tão longe, que é como se você trabalhasse, vou dar um exemplo aqui para a gente entender, trabalhasse, tivesse um salário muito baixo, e você fala, um dia eu preciso comprar uma casa. E você sabe que isso é importante. Só que você olha para isso e põe de lado e fala, não tem nem como pensar nisso, está fora da minha condição em muito tempo. Então, quando a gente fala de evolução, de aprendizado, desses processos espirituais, a impressão que eu tenho é que, em geral, a gente pensa assim, mas isso aí, nossa, como que vai ser? Isso é muito complicado, não vai dar. É como se a gente pudesse deixar de lado. E eu digo para vocês, não podemos. Não tem jeito. A imaturidade vai nos fazer sempre sofrer, porque é só isso que ela faz. Mas por que a imaturidade nos faz sofrer? Porque a dor, lembre disso, a dor é o mecanismo do amor para despertamento de consciência. Então, a imaturidade é uma coisa de espírito imaturo, que é o desequilíbrio. Ora, se isso é uma coisa de espírito inferior e você quer ir para um lado maior, e a consciência quer isso, então você vai sentir dor por isso. Tudo isso vai te trazer problemas, dores, sofrimentos, hoje ou amanhã, ou muitas vezes, para que através da dor você pare e pense, poxa, o que eu tenho que fazer diferente na minha vida? Agora, por que a gente precisa sentir dor
se a gente pode compreender, mesmo que minimamente, não estou falando compreensão profunda, minimamente esses processos e entender que conscientemente da nossa imaturidade e buscar entender através do estudo. Nós damos aqui pinceladas, nós damos aqui uma introdução. Mas isso ajuda? Isso já ajuda. Vocês podem ter certeza, porque eu que já faço isso há muitos anos, aí isso mudou alguma coisa na minha vida? Eu pode ter certeza que mudou. Nessa encarnação. Algumas coisas sérias, algumas coisas difíceis, que vão se tornando mais fáceis. Mas se você só ouvir e não se preocupar em fazer algo com isso, não acontece nada. Fica aquela coisa no ar, como se fosse assim uma informação que passou por você. Só isso. E isso é uma escolha. Não é? Isso é uma escolha que nós temos que fazer. Gente, vamos lá? Alguém mais aí? Anima aí. Ô, professor. Pois não. Cesarino, tudo bem? Tudo Deixa bem. eu perguntar uma coisa. Não discutindo a questão do projeto de Deus para a reencarnação de todo ser que está aqui na Terra, entendeu? Mas como a gente tem, infelizmente, a gente vem de uma sociedade que a gente se considera ainda imaturo e a gente, às vezes, tem que aí trabalhar, estudar, pesquisar, viver para tentar ter uma maturidade. Como que a gente faz para criar essa geração, se a gente não tem maturidade o suficiente para ensinar para essa geração nova que está vindo? Como que a gente trabalha isso? Eu acredito que a gente não tem essa maturidade. Então, como que fica uma situação assim? Porque essa geração está vindo de mães cada vez mais jovens, que não têm maturidade, a gente que é adulto não tem essa maturidade, e a gente não consegue ajudar. E, às vezes, isso acaba criando um abismo, acaba criando uma certa distância com o próprio adolescente ou com a criança, por a gente não ter esse conhecimento. Existe uma série de vídeos que a gente fez que chama Educação. Fala sobre educação. E a gente toca muito nesse ponto. E a gente explica por que as coisas seguem um ritmo. Parece que não muda, passa uma geração, passa outra, não muda. Por isso que você está falando isso aí, tá certo. E o que tem que fazer? Aí a gente nesse vídeo explica onde está o problema. Né? O problema está na escola, o problema está na sociedade, o problema está lá, o problema está cá. E a gente vai explicando que não, está num lugar específico. E a Montessori tem uma história, as histórias que se tem, a gente nunca sabe se aconteceu ou não, mas são boas histórias, que diz o seguinte: um casal de mais ou menos 25, 26 anos foi procurar a Montessori e perguntou para ela: olha, nós vamos nos casar, pretendemos ter filhos, mas nós queríamos saber de você. Qual a melhor época para a gente se preparar para educar os nossos filhos? E aí ela falou para eles assim, há uns 20 anos antes. Que ela quis dizer assim, vocês tinham que se preparar primeiro. É o que você está falando. A nossa educação é deficiente porque a educação dos nossos pais foi mais deficiente, que dos avós dele foi mais deficiente, e assim sucessivamente. Então, a gente está vindo num processo de melhora, mas é muito lenta. Então, eu digo para vocês, se nós estamos aqui hoje com a oportunidade de ter todas essas informações que nós estamos discutindo, nós somos, a palavra não é correta, mas é só pedagogicamente, nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados por conhecer o Evangelho, por ter alguém que explica o Evangelho, por ter uma casa espírita que nos ajuda a entender. Nós somos privilegiados de estarmos numa filosofia reencarnacionista, porque a vida muda completamente, nos dá uma visão de vida, de compreensão da vida completamente diferente. Nós somos privilegiados de poder fazer um curso numa casa espírita que não é um curso comum. Isso que a gente faz aqui não é muito comum. Normalmente, nas casas espíritas, você estuda lá os livros assim, assim, assado, é isso, é aquilo, lê a pergunta tal e fica por isso mesmo. Não estou dizendo que isso está errado. Esse é um processo. Esse processo que nós fazemos aqui, existe em outras casas? Existe, mas não é comum. Então, quem está fazendo
tenho o privilégio de compreender coisas, e vocês sabem, eu também sei, que muitas coisas que nós falamos aqui são novidades, são diferentes de que normalmente a gente ouvia, porque são tirados de estudos muito mais profundos do próprio Espiritismo e da filosofia. Então, isso é um privilégio. Para mim, eu sinto que é. Porque tudo isso que eu estudo, que eu tenho que preparar para a gente conversar aqui, eu me sinto privilegiado no sentido de pensar, meu Deus, lá fora tem tanta gente que não entende nada do que a gente está falando, não tem a oportunidade, e a gente tem uma oportunidade de fazer isso. Isso é uma preparação, ô Cesarina. Isso é uma preparação que todos deviam ter. Na nossa escola de filosofia que eu estudo, a gente fala muito disso, que a escola te dá informações que as pessoas não têm. E aí, o que se fala na escola? Bom, a escola está aqui, as pessoas vêm ou não vêm, nós não vamos buscar as pessoas. E as pessoas que vêm estão tendo uma preparação melhor para um mundo melhor. E a mesma coisa eu digo para vocês, é aqui no Espiritismo, é aqui na Casa Espírita, é o curso que nós estamos fazendo, está nos trazendo informações, muitas vezes que nós não conhecemos, está nos ajudando a nos preparar. Mas isso não resolve, porque isso é só intelectualidade, é uma parte. A outra parte não cabe ao curso, não cabe à Casa Espírita, não cabe ao mundo, não cabe nada. Cabe a cada um. Eu vou escolher. Eu vou escolher vir aqui no curso, escutar, que bom, que não sei o quê, e só isso. Não, eu vou escolher escutar, entender que isso é importante e que eu quero evoluir. Então, eu vou colocar alguma coisa disso em prática, eu vou estudar um pouco mais, eu vou querer saber, eu vou perguntar isso e aquilo. É cada um. Isso não tem como a gente mudar. É assim que os processos da vida funcionam, né? Às vezes a gente gostaria de que a coisa fosse mais fácil, que a gente lesse um livro ou participasse de uma palestra e que aquilo tivesse dentro da gente, que aquilo já funcionasse. Não pode. É contra a lei. Porque e o esforço, e o mérito? Pensa só. Uma pessoa escreve um livro maravilhoso, o Evangelho. Você lê tudo aquilo e fala, isso é tudo que precisa para um espírito ser um espírito de luz. Pronto, eu já li, agora já vou ser. Como assim? Mas quem escreveu aquilo? Era um espírito de luz. Então você tem que ser também. E ele passou por um processo que você tem que passar também. Então, assim, o processo é lento. Mas pensa, se você pensar que nós estamos num planeta de expiação migrando para a regeneração, o que significa? Significa que uma grande parte desse mundo são pessoas que não são espírito de luz, não são evoluídos, mas já têm condição de aprender coisas diferentes. Isso é interessante, porque o nosso processo de evolução ele passa por um aprendizado de informações da vida para nós. Estar numa religião reencarnacionista é uma oportunidade. E quais as outras coisas que nós não sabemos, que nós poderemos saber daqui a 50, 100, 200 anos, num planeta de regeneração, se nós formos felizes de ir para lá? Pode ser coisas mais evoluídas que vai nos dar mais condição, e aí as pessoas que estão ali já tratam os filhos diferente, os filhos já tratam o neto diferente, aí reencarna aquele, já é mais evoluído, pronto. Mas enquanto você está em planetas atrasados, a evolução é muito lenta, porque as distrações, as emoções desequilibradas, tudo isso é muito intenso, é muito intenso. Senso crítico e discernimento é quase zero. As pessoas não estão preocupadas com isso, por causa das emoções. Prazeres, o seu gosto, o que eu quero, as minhas fantasias. Você não deixa algo chegar para dominar aquilo. É uma briga de titãs. Então, você tem a razão, que desenvolve a intelectualidade, o senso crítico, o discernimento, e isso vai te obrigar a mudar comportamentos emocionais, vai te obrigar a mudar comportamentos instintivos, vai te obrigar a mudar a sua posição perante a vida. Se você não quer, você não vai fazer. Você vai ficar no meio do caminho. Não, eu já vi, já falei disso, já entendi que falaram alguma coisa, mas não. O negócio é outro. E, ok, não há problema, no sentido que esse é o seu próprio processo de evolução. Eu ouvi uma vez uma palestra que cabe muito aqui, que ela dizia assim, da Nova Acrópole. Olha, a pessoa ela vai querendo crescer, evoluir, e ela vai fazendo alguma coisa, a vida percebe que ela fez e pede um pouco mais. Ela faz. A vida, opa, que beleza, tá entendendo e está aprendendo. E vai pedindo, e ela vai fazendo. Chega uma hora que a vida pede alguma coisa e a pessoa fala assim, não, isso eu não vou fazer, é demais para mim. Aí a vida fala, ok, esse é o seu tamanho. Entendeu? Esse é o seu tamanho, e assim somos nós.
a todo instante, todo momento da nossa vida. Quando a vida nos traz informações, vocês acham que vocês que estão aqui no online, que vier gravado, vocês estão por acaso? Não. A vida está trazendo algumas coisas para vocês, e para mim, claro, né, para nós, porque eu preparo aqui, mas é para mim, mais para mim. Está trazendo isso por alguma razão, porque ela está trazendo que ela vai te pedir alguma coisa. Mas você pode dizer assim, não, está pedindo que eu estude um pouco mais, que eu aprenda um pouco mais, que eu busque fazer mais isso? Não, não quero. Ela fala, ok, então o seu tamanho já está definido. Você é uma pessoa que estuda, que tá, mas não quer muita seriedade nas coisas. Ok, vamos seguindo. Só que isso é temporário, porque você vai continuar com as suas dores, né? Vai continuar com aquelas questões que nós falamos. Gente, alguém mais? Por favor. É por isso muito que eu obrigada, professor. Muito, muito bom essa resposta. Eu achei o material assim muito interessante. Inclusive, eu falei assim, não só assim, lógico, eu leio todo o material, mas esse material de hoje eu ainda comentei aqui em casa, eu falei assim, nossa, além do material ser muito interessante, ainda enriqueci um pouquinho mais meu vocabulário, com umas palavras diferentes, aí eu fui pesquisar para saber o que significava, tudo, mas muito interessante, muito legal, muito obrigada, professor. Você viu lá o captativo e o ablativo? Sim, eu vi o que eu falei assim, gente, o que é captativo, o que é ablativo? Aí eu fui lá, pesquisei também. Eu não conhecia também uma transatas, atávica. Eu achei muito algumas palavras. Transato, isso aí. Esplende, nossa, eu achei lindo, esplende, brilhar de um modo muito intenso. Nossa, eu achei umas palavras muito ricas no. Joana é assim. Do Joana trabalho. É assim. Eu falei assim, nossa, enriqueci meu vocabulário com, acho que, olha, com umas 10 palavras diferentes, professor. É isso mesmo, e eu também. Porque o captativo eu entendi. Quando ela falou ablativo, eu falei, tem uma ideia, mas eu falei, não, deixa eu ver. Quando você vai no dicionário, ele te dá algumas informações que aí você olha para as informações que ele te dá e vai no que ela está falando, aí depois eu vou falar, você entende a essência. Entender. Aí dá para entender, porque o ablativo ele é um adjetivo, né, que é uma coisa que pode tirar, cortar, privar de alguma coisa. Mas quando você vai no texto dela, aí você vai para o texto, que você vai entender o que ela quer dizer com o ablativo. Eu achei muito legal também. Legal. Aí eu fui pesquisar o significado das palavras. Aí pesquisei também o que o senhor tinha falado, que eu falei assim, diferenciar. Até conversei com a minha irmã, achei muito interessante a diferença da palavra sentimento e emoção, né? Isso. Que são diferentes. Aí eu falei assim, gente, aí eu fui, assim, vi várias passagens de vários psicólogos, mas vi na Joana também, e achei muito interessante. Eu acho que eu mesma era uma que confundia um pouco a situação, mas eu achei muito legal as explicações. Eu vi várias explicações, muito interessantes. Que beleza, obrigada, Cesarina. foi muito legal. Não, eu que agradeço, muito, muito enriquecedor, muito bom mesmo. E é isso aí. E a gente, quando vê as coisas, não entende a palavra, tem que buscar, é o mínimo que a gente faz, porque eu faço isso com todos, eu não fico para trás. Bem diferente aqui, muito legal, muito bom, obrigadão. É isso. Gente, alguma coisa mais aí? Alguém quer comentar, alguma experiência, qualquer coisa, gente? Meu Deus, e a hora vai. Oi, Ruela, Daniela. Ô, Daniela, tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Tudo bem. Eu tenho uma dúvida. Senhor, tudo bem, não tem problema não, mas não é senhor, viu? É jovem. Não é, não. Não é que, assim, pode falar Ruela só mesmo. Então, tá jóia. Então, Ruela, eu tenho uma dúvida com relação a quem causou os traumas, seja durante a infância ou na fase adulta, se essa pessoa ela tem responsabilidade ou é responsabilizada no plano espiritual de alguma forma, porque às vezes o trauma ele causa muitas feridas que são irreversíveis, tem muitos danos, né, na pessoa. E às vezes nossos pais nos criando inconscientemente causa esses traumas. E depois na vida adulta a gente vai tendo contato com outras pessoas que, né, vai causando algumas coisas na gente e aquilo vai tendo essas feridas e aí às vezes precisa fazer algum
tratamento psicológico, ou seja, tem um dano. E esse dano tem responsabilidade lá no plano espiritual ou não? Ô, Daniela, eu gosto sempre de responder as perguntas de forma conceitual, porque de forma conceitual ela já responde um monte de coisa, tá? Eu não vou falar de um caso específico, tá bom? Mas pensa assim, tudo que nós fazemos na vida, nós fazemos ou com uma boa intenção e erramos, ou fazemos consciente de que nós somos meio desastrados, meio equivocados, ou fazemos porque somos inferiores, seres inferiores e não entendemos. Acabamos de falar aqui sobre o processo de educação. E muitas das vezes, famílias, amigos, os pais, por não ter uma capacitação educacional correta, e às vezes até muito equivocada, eles infringem em nós, no nosso processo de educação, traumas. Sim, traumas. Medo. O medo é o mais comum. Medo é a coisa mais gritante que existe no mundo, que existiu, que existe e ainda vai existir. Ele é a causa dos maiores males do mundo. Então, cria esse processo. E tem os processos ligados à questão do corpo físico, tem 1000 coisas. Tudo isso é uma responsabilidade em vários níveis. Uma responsabilidade de má fé, de alguém que fez aquilo consciente, de alguém que é uma pessoa cruel, que é mau, ou daqueles familiares que fizeram aquilo por ignorância. Mas a responsabilidade existe, lógico que existe. Porque, imagina, quando a gente chega no mundo espiritual, e se a gente começa a descortinar algumas capacidades de compreensão da vida e percebe que lá atrás a gente fez alguma coisa que era uma coisa muito ruim, a primeira coisa que a gente vai querer, normalmente, é corrigir, é acertar aquilo. É a nossa responsabilidade. Lembra da palavra responsabilidade lá na segunda tela? Responsabilidade. Assumir responsabilidade é maturidade. Então, conceitualmente, é assim. Todos os seres imaturos desse mundo vão se tornar maduros independente da vontade deles, porque a dor vai assolar todo mundo. Então, como todos vão se tornar maduros, todos vão assumir as responsabilidades de tudo que errou. Não tem como. Isso é inevitável, é da lei. Não existe processo de evolução que a gente estuda, todos vão progredir, todos vão evoluir, todos vão reencarnar, todos vão aprender, isso tudo é conceitual, é ok. Então, significa que a imaturidade terá que ser substituída pela maturidade. Quando é que isso acontece? Quando a maturidade é substituída pela... Vamos ver aqui. A imaturidade é substituída pela maturidade. Aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ó. Ao atingir a idade adulta, deveria estar em condições de viver as suas responsabilidades. Traduz isso aqui não de uma vida adulta jovem, traduz isso aqui pelo espírito fora do tempo, evoluindo. Todos os espíritos, para atingir uma maturidade, vou trocar as palavras, para atingir uma certa maturidade, tem que, primeira coisa, estar em condição de viver as suas responsabilidades de tudo que fez. Eu não sei se isso aqui responde a sua pergunta. Respondeu. Ficou bem claro. Muito Ótimo. Obrigada. Eu acho que conceitualmente é mais fácil, porque se encaixa em várias outras coisas que a gente vai falar, não ficar detalhando muito, a gente, né? Ok. Alguém mais? Ok. Vamos seguir um pouco mais. E se quiser interromper, por favor, gente, fique à vontade. Eu sei que o assunto, ele às vezes é complexo, é um pouco difícil, e às vezes a gente fica assim querendo fazer uma pergunta, mas fica assim, né? Aquela história, já viu a história do aluno? Eu vou perguntar, não sei o quê. Não fiquem assim, a gente não tem mais idade para ficar pensando nessas coisas. Interrompa a hora que quiser, tá? Então vamos lá. Nós paramos aqui, né? E aí a gente começa aqui um processo que são os processos vamos falar assim, as lentes que a vida nos traz. Eu falo que assim, o fato de você saber da reencarnação já é uma lente que você recebeu da vida. Então vamos lá. Certamente, fatores genéticos contribuem para o desenvolvimento ou não da maturidade psicológica, em se considerando as cargas hereditárias na constituição orgânica, na câmara cerebral.
na aparelhagem nervosa e na glandular, especialmente nas secreções endócrinas e na constituição do sexo. O que ela está dizendo aqui? Que a genética, toda a parte física, corpo, hereditário, tudo isso tem uma contribuição para o desenvolvimento da maturidade? Claro que tem. Tem, mas isso aqui é uma partezinha só, tá? Porque cientificamente, todos vão dizer que tudo isso é contribuição genética, porque o cientista não acredita em outras vidas, não acredita em espírito, nada disso. E aí ela está falando, tem sim, mas isso é uma parte pequena. O mais importante, vamos lá, é quando você entende o primeira lente, é o divisor de águas. O que é a primeira lente, divisor de águas, no processo da psicologia aqui da Joana? É quando você entende que existe o acadêmico e a quarta força. E eu coloquei entre parênteses reencarnação. O que ela está dizendo? O acadêmico é o científico, que vai defender isso que está em cima. Ele não tem como defender nada além disso. Não tem como defender. Ele não defende, às vezes, o cientista, nem a mente. Nem a mente é defendida. Só em algumas situações, ou naqueles psicólogos, psiquiatras, médicos que são espiritualistas, que já entram no outro nível. Mas a ciência pura, pode esquecer, não tem mente. A mente é fruto do cérebro, é o inverso. Ok. Então, quando a gente começa a estudar esse processo, ainda colocando o processo espiritual, a reencarnação, a Joana, a gente encontra a primeira lente que a gente recebe, porque descortina para todos nós uma visão diferente. Então ela começa dizendo, tem uma coisa que vocês sabem, não podemos ignorar a preponderância do MOB. Quem estudou no primeiro ciclo, lembra? Modelo organizador biológico, ou perispírito. Responsável pela harmonização dos implementos de que o espírito se irá utilizar para o seu processo evolutivo no corpo transitório. Em face disso, cada pessoa é a soma das suas experiências transatas. Há o transatas aqui, quer dizer, das suas experiências de todas as vidas, em todas as passagens. E sua mente é o veículo formador de quanto se lhe torna necessário para o processo eliminativo. Então ela está dizendo que, agora você ganhou uma lente. Qual é a lente? Você sabe que tem reencarnação, você sabe que tem perispírito, você sabe que as suas vivências do passado, o espírito traduz isso para o perispírito, que ele traz para o corpo físico. A gente já sabe disso. Isso é uma lente poderosa de compreensão da vida. Isso dá uma compreensão enorme de dificuldades que nós temos, de deficiências que nós temos de aprendizado, de doenças, de competências, de tudo isso. Para nós temos uma condição de aprender. Não é dessa vida? É da outra. Tá? Ok. Os velhos paradigmas e modelos sobre o homem cedem passo à introdução do conceito do ser ancestral em toda a historiografia das suas reencarnações. Pronto, aí. Que se tornam responsáveis pelo desenvolvimento do eu profundo. Não está falando do ego, está falando de um eu profundo. A enunciada cisão entre o eu e o si, atávica. Então, atávica no sentido de atavismo, né? Coisas que você tem, que você trouxe de vidas anteriores, que você aprendeu, mas não de vidas anteriores, geneticamente falando. Que você aprende porque o pai, porque o avô, porque não sei quem. Então, está dizendo, não, peraí, não é atavismo só, tem todo o processo de reencarnação. Então, você tem um processo aí entre o eu e o si. Ou seja, tem o eu profundo, mas tem o eu que é o ego. Então, isso aqui tem uma relação enorme de tudo que você viveu em outras vidas. Então, ele diz, desaparece quando a análise do perispírito demonstra que a personalidade resulta da experiência de cada etapa. Então, o que é a personalidade? Cada reencarnação é uma personalidade. Então, quando encarna, você adquire uma personalidade. Ela é igual a outra? Não, personalidade é outra coisa. Você nasce lá na África, você vai adquirir uma personalidade, uma vivência, um costume, de tudo daquele lugar. Agora você reencarnou em outro lugar. Então, a sua personalidade é tudo que você adquiriu de capacitação de viver, de se relacionar, desenvolveu numa vida. A personalidade pode mudar numa mesma vida? Pode. Você pode se desenvolver de uma forma tal que você muda o seu jeito de ser, o jeito de se comportar. E é isso que a gente quer, né? Então, e a personalidade morre? Morre. Quando morre?
Quando é que será que morre? Ela nasce quando você nasce, você começa ali o processo. E quando é que ela morre? Quando você morre? Não. Porque quando você morre, nós que somos espíritas sabemos que você vai para o plano espiritual baseado na vida última que você teve aqui. Então, a sua personalidade continua. Quando é que ela morre? Quando você reencarna. Aí começa uma nova. Né? Então, ela diz assim, a personalidade, ela é cada vida que você tem. Mas a individualidade, a sua individualidade, não. Ela é a soma de todas as realizações nas sucessivas reencarnações. Em outras palavras, a sua individualidade é construída baseada em todas as personalidades que você tem em todas as vidas. Você vai construindo. Então, se você está nessa vida agora aprendendo coisas, querendo se desenvolver, você está construindo o quê? A sua individualidade, que pode estar num caminho diferente do que era nas vidas anteriores. Com certeza pode. A evolução, após a lente da reencarnação, tornando-se a questão psicológica atemporal, pronto, agora nós estamos falando disso, de várias vidas, né? Pois o estudo do ser passa por um agigantamento de experiências antes do nascimento. Então, antes de você nascer, você tem todas as reencarnações passadas, uma quantidade imensa de experiências. Mais que isso, por muitas vidas, mesmo experiências emocionais e vivenciais, antes mesmo do ser humano, nos outros reinos. Opa, é o que nós falamos, não falamos? Não falamos aqui dos animais, não falamos da raiva, não falamos do medo e muitas outras coisas que os animais desenvolvem. Então, está aí. Tudo isso, né, no processo atemporal, é algo imenso que nós trazemos, né, para a nossa vida. Ok. E a segunda lente da vida? Estamos entrando na segunda lente da vida. Lembra, a primeira lente é a compreensão do mundo espiritual e a relação das reencarnações e das experiências que você teve em outras vidas, trazendo para a vida atual. Mas você tem uma segunda lente que aparece agora. O que é a segunda lente? É o encontro com a psique, uma melhor compreensão da vida. Pronto, agora você já tem alguma coisa, alguma ferramenta para você compreender a vida, olhar para as pessoas, entender melhor o sofrimento, ter mais compaixão, entender as dificuldades que você tem, tentar ser mais passivo, mais tolerante. Por quê? Porque você tem uma lente, mas tem uma segunda que chega. A segunda é quando você desenvolve aquela primeira e você passa a ser uma pessoa ablativa. Olha aqui as palavras. Então ele fala assim, de um ser captativo para um ser ablativo, saindo do casulo do egoísmo e iniciando as experiências do mais amplo. Vamos entender? O quarto encontro, o encontro com a psique e uma melhor compreensão da vida, a segunda lente. A maturidade psicológica tem um curso acidentado, isso que a Joana está falando, feito de sucessos e restrições, por formar um quadro muito complexo na individualidade humana. O que ela está dizendo assim, não é melzinho, né, na chupeta, como diz, né, não vai bonitinho, não, ela é acidentado, você vai, volta, aquilo funciona, aquilo não funciona, tem restrição, então é muita coisa que acontece aí. Seguindo as fases dessa longa estrada, podemos verificar que na sua primeira fase se expressa como maturidade afetiva, quando o ser deixa de ser captativo por fenômeno atávico para tornar-se ablativo, que é a fatalidade do processo que se reencontra. Da posição egoísta que se encontra, que é perturbadora, surge a necessidade de crescer e ampliar o círculo de amigos na sua condição animal gregário, superando as primeiras expressões de amor. Opa, olha que coisa incrível aqui. Olha só, ele deixa de ser captativo na questão da maturidade afetiva. Nós estamos falando de afetividade, de emoções. Então, o que acontece aqui? O captativo por fenômeno atávico. Por que fenômeno atávico? Por costume, por hábito, por herança da família. A Cesarina tocou nesse ponto. Então, a questão do atávico aqui está relacionada aos costumes, à maneira de viver. Então, a maneira de viver é assim da minha mãe, do meu pai, do meu avô, a gente vai trazendo isso. É aquela pessoa captativa, egoísta, é a família. Nós não falamos disso no começo lá? Sou eu, é meus filhos, é minha família, a gente tem que se proteger, a gente tem que conseguir as coisas. Isso é o captativo. E o ablativo?
O ablativo é o outro. É aquele que entende, porque ele já está abrindo a segunda lente, ele entende que ele precisa fazer algo para o mundo, para as pessoas. Ele tem que ser um pouco mais afetivo com os outros. São as primeiras expressões de amor que aparecem na vida do ser. E a gente fala de amor para todo lado, né? Mas é aqui. Quando você se torna mais ablativo, vamos trocar a palavra para não ficar confuso, quando você se torna mais voltado para o outro, não é totalmente que nós não chegamos nesse nível, mas que você começa a dar esses primeiros passos de se voltar para o próximo. Os primeiros passos são as primeiras expressões de amor surgindo com a segunda lente. Olha que coisa linda. Vamos um pouquinho mais? Deixa eu ver a hora aqui. Vamos lá. Aí você tem a terceira lente, que é uma coisa maravilhosa, que é o amor ao próximo. Você está saindo do amor a si. Olha como as coisas vão se encaixando. Encontrando a necessidade primária da evolução. Olha, a necessidade primária da evolução. A lente do amor, a terceira lente da evolução, o si e o próximo. Veja que bonitinha a figurinha. Jesus em mim me move a amar. Então, se ele tem Jesus dentro dele, se ele tem algo de bom, se ele descobriu, ele se move a amar o próximo. Expande o sentimento afetivo e compreende o narcisismo e o egoísmo que somente conduzem à autodestruição e perturbação. Gente, Joana, o amor é a chama que arde, atraente, oferecendo claridade e calor, que acalma com paz, em face de permuta entre o amar e o ser amado. Nós já falamos muito disso aqui, amar e ser amado. A gente quer ser amado, né? Então é o captativo. A gente tem que aprender a amar. É o ablativo. As duas coisas. Amar e ser amado, o grande combustível, ou o desejo mais profundo de todo o ser existente, que não compreende ainda, mas é. Quem aspira por ser amado, antes de aprender a amar, mantém-se na imaturidade infantil, coercitiva e ególatra. Isso aqui é a palavra da Joana. Está bem dentro do que a gente já falou aqui. Ok. Então vamos só até aqui. Encontrando o próximo em sua vida, a lente que vê o próximo. Então tem uma lente que vê o próximo, né? Você desenvolve o quê? Uma empatia. Te arranca do ser o seu primitivismo. Porque sem empatia, sem esse lado, você é um primitivo, é o que a gente é. Conduzindo ao progresso, olvidando-se em prol do próximo. Aqui começa o trabalho de compreensão do interesse pessoal, conduzindo a uma imensa área de progresso. Quando eu leio isso, gente, eu fico pensando, quanta gente é restrito, quanta gente é perturbado, quanta gente é perturbado pelas coisas da vida, coisas que não carrega nada de bom. A gente é perturbado pelo mundo, perturbado por um mundo ainda inferior, e a gente se deixa perturbar. E ele fala, você vai ser conduzido a uma imensa área de progresso, só pelo fato de você começar esse processo de olhar o próximo, ter mais compreensão do que é interesse pessoal. Onde a experiência de doação torna-se enriquecedora, trabalhando pelo ouvido do ser em si mesmo com a lembrança constante do seu próximo. A afetividade é o campo central para a batalha, entre as diversas paixões de posse e de renúncia, de domínio e abnegação. Olha, escolhas, hein? A afetividade é o campo central para a batalha das escolhas da vida, entre paixão de posse e de renúncia. Posse e renúncia, de domínio e abnegação, ensejando a predominância da doação plena. No amadurecimento afetivo, o ser esplende e supera-se, ilumina-se e supera. Ele se supera. Gente, e ele se supera todo dia um pouquinho. Ele percebe, olha, eu fiz uma coisa hoje que eu não fazia, eu fiz diferente, eu estou conseguindo vencer isso, eu estou conseguindo conquistar aquilo. Isso faz um bem para a alma, é uma coisa assim absurda. E só no começo, gente, é só no começo. O próximo passo, agora sim, olha só, vocês viram que são vários passos do amadurecimento afetivo e emocional que existem? Né? E qual é o próximo passo? Aí vem o amadurecimento mental. Graças à compreensão de que a vida é rica de significados e o seu sentido é a imortalidade. Com essa identificação, altera-se os interesses
e as paisagens se clareiam ao sol da razão, que consubstancia a fé do homem na vida e em Deus. Aqui a gente fecha as emoções para entrar nas fases do departamento mental e da consciência. E aqui a gente tem, logo no segundo quadro, vocês vão ver lá embaixo, ó, tá vendo ali? Um linkzinho, se vocês quiserem já ver, a gente vai ver na próxima aula. É o link sobre pensamento, tá? Mas eu queria sair daqui, deixa eu ver aqui. Tá, ok, sair daqui. Ok. Emoções, afetividade. Quem viu o vídeo de Vícios e Virtudes fica mais embasado para entender que as virtudes é o caminho, mas fica mais embasado. Se vocês querem ver o vídeo sobre educação, eu mando depois para vocês, mas eles ajudam a gente a entender. Eu já tinha passado isso para vocês. Ajuda a entender por que a gente tem uma educação precária, e não é só na escola, é na nossa família, que trouxe de lá e trouxe de cá, e isso vem um costume, vem um hábito. Por que isso acontece? Então, é um processo educacional do mundo, e não estou falando de educação da escola, estou falando de educação como um todo, da família, dos filhos, dos parentes, da escola também, tudo isso, né? Então, nós temos lá a explicação, mas vamos lá. Se alguém quer comentar, nós temos uns minutos, fiquem à vontade, se ficou difícil, ficou fácil, releiam, né? Porque a gente vai entrar agora na questão da mente, da razão, entender senso crítico, que isso é... Olha, eu diria para vocês uma coisa. Tudo que a gente falar aqui, né, o ano todo, um ano e meio, 2 anos, 3 anos, se a gente conseguir entender que desenvolvimento de senso crítico e discernimento é base e a gente precisa trabalhar nisso, nós ganhamos uma encarnação. Vocês podem achar que é piada, mas não é não. A gente ganha. A gente ganha, porque essa é a fase mais difícil do ser humano e é a primeira. É o básico. Sem isso não vai nada. Não vai, não sobe, né? Vamos lá, gente, vamos falar aí? Gastar nossa energia? Desligar aqui esse. Nós vamos encerrar. Gostaria de saber se alguém poderia fazer a prece para a gente, que a Grace está lá com as netinhas, eu fiz a prece inicial. Queria que alguém fizesse a prece final, se fosse possível. Sim, fácil. Oh, que bom. Então, vou fechar o meu microfone, tá? Acalmar nossas mentes, tranquilizar nossos corações. Pedir a Deus, nosso Senhor, nosso irmão maior Jesus Cristo, que abençoe a nossa noite, nossa semana, nos ajude a ter entendimento cada vez mais e que nos proteja, né? Todos aqui. Seja uma semana de bênçãos, de muita proteção, guiando as nossas ações, pensamentos, palavras, que seja de amor, de carinho, de caridade ao nosso próximo. Deus, nosso Pai, cada vez mais, ilumine os nossos pensamentos, declareça os nossos pensamentos, ilumine os nossos passos, e abençoe a todos nós e as nossas famílias. Assim seja. Obrigado, Marina. Gente, muito obrigado a todos vocês pela paciência, né, de estar aí ouvindo. É muito importante a gente conversar, porque às vezes uma pergunta, uma colocação esclarece muita coisa, não vamos deixar de fazer isso. E que Deus abençoe a vocês, que a gente possa ter uma semana de tranquilidade, né? A gente está vivendo alguns momentos difíceis, mas isso tudo passa. Como diz o Chico, né? Tudo passa. Então, vamos lá, gente. Fica com Deus. Um abraço para vocês. Tenham uma semana maravilhosa. A Grace está lá com as crianças, não vai poder vir aqui. E eu vou parando aqui a gravação. Fica com Deus. Deus abençoe a todos. Deus boa abençoe noite, vocês. boa semana a todos. Gratidão pela aula. Boa noite. Fica na paz de Deus. Estou parando a gravação aqui.